Shalom! Dando continuidade à nossa série sobre gente como a gente, hoje nós queremos pensar sobre uma criança, uma pessoa peculiar, muito especial a quem Deus levantou em Israel para marcar uma geração inteira. Nós queremos falar hoje sobre o rei Josias. Josias foi um dos mais espetaculares reis de Israel. De fato, como eu disse, Josias marcou a sua geração, ele influenciou toda uma nação a buscar ao Senhor, a experimentar um tempo novo com Deus. E logo de início é bom a gente enfatizar que Josias, essa criança que assumiu o reinado aos 8 anos de idade, ele teve como pai Amon. Amon reinou 2 anos só e como ele foi muito ruim e perverso para o povo, o mataram, né? E tiraram a vida dele dentro do palácio. E o avô de Josias era Manassés, que foi um dos mais perversos reis de Israel. É apontado, inclusive, e citado na Bíblia como um dos responsáveis daquele cujos pecados contaminaram tanto Israel que o Senhor não teve outra alternativa de justiça a não ser trazer os inimigos para invadir a nação e levar o povo. Então, quando olhamos para Josias, nós somos desafiados por uma criança. Mas antes de entrarmos nas lições da vida de Josias, gente como a gente, vamos orar. Pai, eu peço que a Tua graça seja conosco e que nesse tempo de estudo a Tua bondade se revele, Senhor, abrindo os nossos olhos para compreendermos as lições que o Senhor deseja nos transmitir. Eu peço que o Senhor nos abençoe nesse tempo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quando a gente olha para Josias, nós podemos destacar 4, pelo menos eu quero destacar nesse estudo, 4 aspectos da vida de Josias e que serão importantes para nós. Com certeza, nós podemos ver muitas outras coisas, muitos outros detalhes da vida de Josias que podem ser destacados. Mas hoje, particularmente, nós queremos enfatizar 4 aspectos. O primeiro deles é que Deus não esconde os pecados das pessoas, daqueles que estão ali na Bíblia. Deus mostra cada pessoa na Bíblia como sendo uma pessoa comum, sujeita a erros e acertos. Algumas erraram grosseiramente, outras se achegaram ao Senhor e acertaram, e viveram momentos especiais com Deus. Então, Deus não esconde isso, Deus, na verdade, ele revela o caráter das pessoas como elas são. Então, por exemplo, quando nós olhamos para a vida de Davi, sabemos que Davi, ele é o grande rei de Israel. Ele é aquela pessoa que se destaca, ele é considerado segundo o coração de Deus. A Bíblia diz assim, é Deus quem fala. Deus escolheu alguém para si, segundo o seu coração. E escolheu Davi a dedo. Dentre os seus irmãos, inclusive aqueles que já eram grandes, homens de guerra, adultos, Deus os rejeitou. Mas Deus olhou para o coração de Davi e o escolheu. E, no entanto, vemos que Davi cometeu erros grosseiros. Ele não pôde construir o templo como ele desejou, exatamente porque suas mãos estavam sujas de sangue. Ele cometeu adultério, enfim. Davi teve erros grosseiros na família, familiares. Mas a vida dele está inteira lá. Deus não escondeu isso. Por exemplo, quando a gente olha para a vida de Salomão, Salomão foi o homem mais sábio que já existiu sobre a terra, à exceção de Jesus. E vemos que Salomão ele cometeu erros também grosseiros. Ele se aliou e se casou com mulheres de outras nações pagãs e trouxe essas mulheres com os seus deuses e ídolos para dentro da vida do povo. Nós vemos, por exemplo, no Novo Testamento, a vida do apóstolo Pedro. Pedro foi o grande Pedro, um grande líder da igreja nos seus primeiros tempos. No entanto, Pedro, ele negou Jesus.
Pedro foi aquele que tinha um preconceito extremo em relação ao que não era judeu. Então ele era preconceituoso. Se ele fosse hoje, ele seria taxado, né? Seria perseguido, ia ter muitas postagens na internet contra ele por causa do seu preconceito. Mas ele teve que vencer aquilo para poder viver o projeto, o plano de Deus para a vida dele. Então a Bíblia não esconde essas coisas. A Bíblia, na verdade, Deus faz a gente entender que é com a gente que Ele conta. Ele usa pessoas comuns, como eu e como você. Então, vai aqui um conselho para você. Não tente se defender quando alguém criticar a Bíblia, por exemplo, por causa de homens que cometeram erros grosseiros. De fato, eles cometeram e Deus não escondeu. Quando alguém disser que a Bíblia foi escrita por homens falhos, sim, eles eram homens falhos, inspirados pelo Espírito Santo. Não tente se defender quando alguém atacar a igreja, dizer que a igreja tem muita coisa errada dentro dela, muitas falhas, muitos líderes, pastores que fazem coisas que não deveriam fazer. Sim, existem, há pessoas falhas. A igreja não é o céu na terra. A igreja é um grande hospital. São pessoas que reconheceram que estão enfermas na alma e buscam a cura para o seu problema do pecado. E buscam aonde? Onde está o médico dos médicos, que é Jesus. Então a igreja, ela está cheia de pessoas falhas, pessoas que vão errar, vão falhar e, infelizmente, há também aqueles que estão dentro da igreja, né, da igreja física que a gente pode ver, e essas pessoas, elas não querem compromisso com Deus, né? Então, há lobos e cordeiros dentro do mesmo rebanho ali, infelizmente, aqueles que são trigo e outros que são joio. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que há pessoas que são reais, comprometidas, mas ainda cheias de falha, estão buscando consertar a vida, e há aqueles que não querem nada, estão ali, talvez por comodidade, talvez por conveniência, né? Por amizade, pela família, enfim. Então não tente se defender. Deus sabe quem nós somos e Deus sabe que somos falhos. E Deus decidiu trabalhar sobre a terra com pessoas falhas, como eu e como você. Deus não vai nos recusar porque somos falhos, porque Deus não nos pede perfeição. Deus quer trabalhar conosco dentro das nossas limitações. Apenas o que Ele quer é que com Josias nós estejamos com o coração aberto para permitir que Ele use a nossa vida para a glória dEle. A segunda coisa que eu quero destacar na história de Josias é a sua genealogia, que eu já citei um pouco. Não importa a sua genealogia, não importa quem foi seu pai, não importa quem foi seu avô, não importa quem foi o seu bisavô, de onde você veio, há dezenas de gerações para trás. Eu quero dizer que não importa a sua genealogia, o que Deus tem para fazer na sua vida, Deus pode fazer com quem você é, do jeito que você é, com a sua história. Por exemplo, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê, por exemplo, que há filhos bons, reis bons, que foram filhos de pais, reis maus. Por exemplo, Josias, ele foi um bom rei, foi espetacular, mas o seu pai era Amon, que era um homem perverso, um coração duro, um coração que não queria Deus, que trouxe idolatria, feitiçaria para o meio do povo, assim como seu avô Manassés. Quando a gente olha, por exemplo, tem um outro rei também, que é o rei Asa. Asa foi um excelente rei. No entanto, Asa foi filho de Abias, e Abias era neto de Absalão. Abias cometeu os erros de Absalão, ele seguiu o padrão do seu avô Absalão, mas no caso de Asa, ele não fez assim, ele seguiu um outro padrão. Foi um rei bom, embora filho de um rei mau. Agora, a gente pode olhar também reis maus, que eram filhos de reis bons,
como por exemplo Jeroboão. Jeroboão era filho de Salomão, era neto de Davi, no entanto, ele trouxe e ergueu bezerros de ouro, 2 bezerros de ouro no meio do povo. Ele foi um dos responsáveis pela divisão do reino em 2, reino do norte e reino do sul, ele ficou com 10 tribos. Quando a gente olha para Manassés, o avô de Josias, a gente busca a sua linhagem, porque peraí, ele foi mau, ele foi perverso, seu coração era ruim, ele trouxe idolatria, feitiçaria para o meio do povo, mas quando a gente olha para a história anterior, né, nós vemos que ele era filho de Ezequias. E Ezequias foi um dos maiores reis de Israel. Foi um homem temente a Deus. Quando ficou enfermo, ele buscou ao Senhor, o Senhor lhe acrescentou mais 15 anos de vida. Então, Manassés foi um rei mau, filho de rei bom. Isso quer dizer que os filhos não seguem necessariamente o padrão dos pais. Se a gente olhar a genealogia de Jesus, por exemplo, a gente vai descobrir que na genealogia de Jesus, ali há uma prostituta, há uma moabita, ou seja, não judia, há uma adúltera, uma enganadora, uma mentirosa. Então, quando a gente olha a genealogia de Jesus, encontramos essas 4 mulheres, foram outros homens ali que também não tinham uma reputação lá, essas coisas. A gente se pergunta, mas como Deus permitiu que Jesus, o Filho do Altíssimo, encarnasse numa genealogia contaminada com tanta gente com um passado ruim? Mas é exatamente isso, Jesus tinha que se identificar comigo, com você. E a identificação de Jesus conosco, ela ocorreu inclusive no fato de ele ter vindo numa linhagem contaminada pelo pecado. Então Jesus nasceu sem pecado porque foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, mas ele veio de Maria. E ele era homem, e ele viveu 100% homem. E ele teve como pai José, um homem, ele teve toda uma linhagem que influenciou a sua educação. Então, quando a gente olha isso, a gente tem que entender uma coisa: a nossa genealogia não determina quem nós somos. Quem determina quem nós somos são as nossas decisões, somos nós mesmos, diante de Deus principalmente. Então, entendermos que a genealogia não importa é nesse sentido. Lembre-se o seguinte: é importante conhecer a nossa história, é importante saber de onde viemos, é importante saber a herança que a gente recebeu a partir dos nossos pais, avós, bisavós, mas precisamos entender que essa herança que nós recebemos dos pais, avós, bisavós, por aí vai, essa herança não pode determinar quem nós somos. Nós recebemos a herança, mas a decisão se nós vamos viver de acordo com essa herança ou não, a decisão é nossa. E quando tomamos a decisão diante de Deus, podemos viver como Josias. Embora tendo uma linhagem perversa, temos uma vida que agrada a Deus, porque decidimos assim. A terceira coisa que eu quero destacar dentro da história de Josias é uma sequência ou consequência ou diretamente ligado a esse item da genealogia, que é: cada um é responsável por suas próprias decisões. Ora, se as nossas decisões definem o nosso presente e principalmente selam aquilo que virá como fruto no futuro, então nós somos responsáveis por isso. Não podemos jogar a culpa nos nossos pais, não podemos jogar a culpa nos avós, em quem nos criou, não podemos jogar a culpa na sociedade, no meio em que nós crescemos, vivemos. Nós precisamos entender que nós somos responsáveis pelas decisões que nós tomamos. Como nós vimos, se a gente olhar para Josias, a gente vai ver que Josias ele era igualzinho a nós como ser humano.
E a história de Josias, né, o seu passado, o que veio, a sua herança, aquilo que ele recebeu, é muito semelhante àquilo que eu e você recebemos. Se não, veja, por exemplo, Josias, ele nasceu numa família desestruturada, uma família cheia de problemas. Por que eu digo isso? Porque o seu pai não serviu o Senhor, porque o seu pai era um idólatra, um feiticeiro, e ele se levantou contra Deus. Então, e o seu avô também. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê o seguinte, a família de Josias não era uma família ideal. O seu pai não era o exemplo de pai ou aquela pessoa que educou o seu filho para servir a Deus, para ensinar os princípios de Deus, a palavra de Deus. Então, essa é uma característica da maioria das famílias de hoje. Famílias com problemas de relacionamento. Muitas vezes o pai não só idólatra, como era Amon, o pai de Josias, mas também, por exemplo, um pai alcoólatra, um pai violento, ou o pai ausente, que é aquele pai, às vezes, que não tem tanto problema, ele está dentro de casa, mas não tem relacionamento com o filho. Então, são famílias desestruturadas a partir dos seus pais, né, da genealogia, daqueles que vieram antes. Quando a gente ouve, por exemplo, aquela expressão, filho de peixe, peixinho é, eu quero refazer isso. Filho de peixe não é peixinho. Tal pai não é tal filho. Você não tem que ser igual, exatamente igual ao seu pai, sua mãe. É lógico, seu pai, sua mãe são bons exemplos de caráter, né, de honestidade, de hombridade, pessoas tementes a Deus, que seguem a Deus, são exemplos a serem seguidos. Mas lembre-se, você é você. Você não tem que copiar os seus pais. Se eles te ensinaram o caminho certo, o caminho do Senhor, siga o caminho do Senhor, como lhe foi apontado. Mas se os seus pais não seguem ao Senhor, se a sua família é uma família com problemas, desestruturada, lembre-se, você não tem que reproduzir isso, você não tem que replicar essa realidade na sua própria vida, você não tem que levar para o seu casamento, para os seus filhos, aquilo que os seus pais viveram. Então, filho de peixe não é necessariamente peixinho. Tal pai não é necessariamente tal filho. Você pode fazer uma história diferente. Lembre-se de uma coisa, as suas decisões, elas darão frutos, são sementes. Todas as decisões que nós tomamos, elas são como sementes. Um dia elas darão fruto. Um dia nós colhemos o resultado das decisões que nós estamos tomando. Então, você pode fazer uma história diferente a partir de decisões diferentes, que vão produzir frutos diferentes. Se infelizmente os seus pais, os seus antepassados trouxeram frutos amargos, você pode produzir frutos doces para aqueles que virão ao seu lado ou depois de você. O fato é que a mentalidade socialista que domina este século, ela apregoa que as mazelas de uma pessoa são resultado do meio. A pessoa é vítima da sociedade. Então, por exemplo, um pobre, ele só é pobre, ele está vivendo como pobre porque ele está vivendo numa sociedade injusta, porque ele não tem apoio da sociedade, ou seja, a culpa é da sociedade, não é da pessoa. Mas uma coisa eu tenho observado, eu vou citar dois exemplos básicos, não vou indicar quem, obviamente, mas vou colocar dois exemplos. Um é de uma pessoa que nos abordou pedindo uma cesta básica. E quando nós fomos conhecer a pessoa, descobrimos pessoas saudáveis, que estavam em casa e estavam
não sei se realmente precisando, mas pedindo cesta básica. E eu olhei para a pessoa e pensei comigo mesmo, eu confesso isso. Essa pessoa podia estar trabalhando. Ah, mas não tem oportunidade, no meio dessa pandemia, tudo parado e tal. Gente, eu conheci o segundo exemplo. Uma pessoa que ficou desempregada um tempo atrás. A empresa que trabalhava faliu, ele estava com dificuldades, não recebeu os seus direitos, não estava com os documentos em ordem, não conseguia se recolocar no mercado de trabalho. E um dia ele bateu na minha porta vendendo saco de lixo. E ele refez a vida dele vendendo saco de lixo de porta em porta, até que conseguiu um emprego e hoje está bem empregado numa empresa, mas continua nas horas que tem folga do seu trabalho, do seu plantão, ele vende saco de lixo, continua vendendo. Ou seja, ninguém passa fome porque a sociedade está excluindo. A pessoa passa necessidade porque não quer trabalhar, porque quem quer trabalhar tem o que fazer, consegue fazer. E eu quero dizer, a Bíblia diz que o justo não mendiga o pão. Então, pobreza não é resultado da sociedade. É lógico que, dependendo da situação do meio, não há emprego para todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa ela tem como trabalhar e buscar o seu sustento. Por menor que seja, ela sempre vai conseguir alguma coisa. E Deus abençoa essa pessoa. A gente vê hoje, por exemplo, muitos movimentos antirracistas. Eu sou antirracista, eu não aceito de jeito nenhum qualquer tipo de racismo, de preconceito racial. Mas há muitas pessoas que dizem assim, o negro não se destaca hoje porque tem a descendência de escravos, uma herança que veio da escravidão lá atrás. Eu quero dizer, não. Eu conheço pessoas de raça negra que são pessoas honradas, trabalhadoras, têm o seu emprego, estudaram, fizeram faculdade, estão crescendo pelos seus esforços profissionais. Então, não permita que outras pessoas coloquem a culpa na sociedade, no meio. Isso é a mentalidade socialista que domina o mundo hoje. Mas a Bíblia nos diz que o trabalhador ele é digno do seu trabalho, do seu salário. A Bíblia nos fala que Deus não permite que o justo mendigue o pão, e a honra, a dignidade faz parte do cristianismo. Quando nós andamos com o Senhor, a dignidade ela faz parte da nossa vida. Josias, apesar de ter vivido num meio idólatra, veja, ele nasceu num meio corrompido, ele nasceu numa família corrompida. No entanto, Josias, ele conseguiu fazer a diferença na sua geração. Ele fez a diferença para os seus iguais, para o seu tempo. Ele viveu uma estação diferente. O meio onde ele nasceu e a nação corrompida onde ele cresceu não o corrompeu, não fez dele menos. Pelo contrário, Josias cresceu e se fez melhor diante de Deus e para abençoar a sua geração. Josias podia seguir a correnteza, ele podia andar na direção da maré da sociedade, ou seja, se a sociedade, se o meio faz a pessoa, ele podia ter ido nessa direção, mas ele não foi. Ele decidiu ser diferente, ele decidiu fazer a diferença. Observe, por exemplo, o que nos revela 2 Reis, capítulo 23, a respeito de Josias, a partir do verso 24. Aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele
nunca se levantou outro igual. Uau! Essa é uma declaração e tanto. Josias, embora vivesse no meio idólatra, ele decidiu não seguir a idolatria. Ele decidiu fazer a diferença. E ele derribou os altares, os ídolos, ele tirou das posições de destaque todos aqueles que estavam envolvidos com feitiçaria. E então, o texto bíblico nos diz que antes dele, nem depois dele, houve ninguém igual. Josias se tornou único em sua fidelidade e compromisso com Deus. Agora, há um outro detalhe também que chama atenção, e é o quarto aspecto que eu quero chamar a atenção na vida e na história de Josias, que é a sua mãe. A mãe de Josias chamava Jedida, e ela significa esse nome, amada de Deus. Vamos pegar um pouquinho a sequência da história de Josias para a gente entender um pouquinho também essa questão. Em primeiro lugar, Josias começou a reinar aos 8 anos de idade. Aos 16 anos, ele decidiu buscar ao Senhor. E a Bíblia diz que ele decidiu buscar a Deus de todo o coração, com toda a sua força, ou seja, com todo o seu ser. Aos 20 anos, ou seja, 4 anos depois que ele começou a buscar Deus de verdade, ele tomou uma posição radical diante da sua geração. Veja, ele tinha 20 anos de idade, mas ele decidiu fazer uma aliança com Deus que excluísse toda e qualquer idolatria, que excluísse todo tipo de contaminação espiritual. Ele queria estar aliançado com a lei do Senhor e ser obediente ao Senhor em todas as coisas. Então, ele não apenas assume uma aliança com Deus, mas ele leva toda a nação a assumir uma aliança também com o Senhor. Então ele purificou Judá, derrubou os altares, tirou os postes ídolos, ele restaurou a casa de Deus, ele restaurou o culto, a lei do Senhor, e ele então estabeleceu essa aliança da nação com o Senhor. Vamos olhar, por exemplo, o que diz lá em 2 Crônicas, no capítulo 34, a partir do verso 29. Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança, e os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Então veja, Josias assumiu uma posição radical. E o texto bíblico diz que ele obrigou. Então, quem não fez de boa vontade, ele obrigou como rei a que servissem ao Senhor. Mas o resultado é que, durante toda a vida de Josias, eles não se desviaram de seguir o Senhor. E aí nós descobrimos que no meio dessa história há essa mulher chamada Jedida, que era a mãe de Josias. E Jedida quer dizer amada do Senhor, amada de Deus. A gente sabe que
Hoje em dia não há esse costume na maioria das casas. No entanto, naquele tempo, o nome identificava claramente o caráter, a vida, quem realmente a pessoa era. Então, podemos deduzir que Gedida era a amada do Senhor. E vamos lembrar que ela talvez tenha sido, né, eu digo possivelmente porque não há uma passagem que diga claramente isso, mas deduzimos que possivelmente Gedida foi a única pessoa ao lado de Josias que o ajudou a se manter. E veja, Provérbios 14, verso 1 diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a mulher tola com as próprias mãos a destrói. Uma mulher, ela pode destruir a sua casa ou edificar a sua casa, dependendo do seu comportamento. E Gedida, ela decidiu, nós cremos, né, pelo que entendemos da história, que ela decidiu não ser uma mulher como uma goteira. Provérbios 27, verso 15, nos diz assim: o gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Então, a mulher, mãe de Josias, ela poderia ter sido uma mulher rixosa, aquela briguenta, está falando no ouvido de Amon, né, criando caso com ele por causa das coisas erradas, mas ela se manteve ali fiel e ela educou Josias. E nós sabemos que esse era o papel que a Bíblia atribuía à mulher, né? O de ensinar os princípios da lei de Moisés aos seus filhos. Então, não reclame, não murmure, busque a Deus. Se o outro não quiser mudar, mesmo assim se mantenha fiel, se mantenha buscando ao Senhor, porque Deus pode. Ele pode mudar a sua história. Ele pode mudar a história da sua família. Ele pode mudar a história da próxima geração. Ele pode mudar a história de um povo inteiro. Com Josias, mudou a história de uma nação inteira. Nós temos a história de Evan Roberts, um homem usado por Deus, mudou a história do país de Gales. Seymour foi usado por Deus ali na rua Azusa para espalhar o avivamento pelo mundo todo. Continue buscando, busque ao Senhor, porque Ele é fiel para mudar a história no que for necessário. E lembre-se de uma coisa: Deus não precisa de muitos para fazer grandes coisas. Deus precisa de alguém totalmente entregue a Ele. E Deus tem buscado pessoas assim nessa geração. Você pode ser o Josias de hoje. Você pode ser aquela pessoa que Deus tem buscado para fazer a diferença na sua geração, nesse tempo.